Graças, pais amados, passando aqui mais uma vez para gravar nosso vídeo de domingo às 15 horas no YouTube e trazendo para você realizações a respeito da pergunta: você é realmente nascido de novo ou apenas só se parece que é e não é? Por exemplo, como pode uma pessoa que não gosta de servir a Deus e ao próximo ser nascida de novo? Vamos ver o que nos diz o Salmo 100, verso de 1 a 5, o seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria. Vamos ter uma palavra de oração, pedindo a bênção do Senhor, a direção de Deus para a gravação dessa importante mensagem. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor me concede de pregar a Tua palavra para o Teu povo. Eu sei que de mim mesmo eu não tenho nada que possa alcançar as pessoas. Porém, eu quero me colocar nesse momento à disposição do Espírito Santo de Deus, pedindo ao Senhor que o Senhor me revista de unção, de sabedoria, de graça, de poder, para que essa palavra venha ao encontro das pessoas e traga revelação profunda a respeito dessa importante ação que é servir ao Senhor com alegria. Meu Deus, eu também te peço que o Senhor conceda aos nossos internautas que estão nos assistindo um espírito de revelação, espírito de sabedoria, no pleno entendimento da tua palavra, para que essa palavra não seja apenas uma palavra qualquer, mas algo revelado, algo poderoso que vai transformar a vida de cada um que está ouvindo essa palavra. Pai, muito obrigado pelo teu mover e por aquilo que tu vai fazer através desse vídeo na vida das pessoas. A ti, papai, nesse momento, toda honra, toda glória e todo louvor em nome de Jesus. Queridos, um salmo que eu amo muito, aliás, eu amo muito todos os salmos. Porém, o Salmo 100 traz uma excelente revelação a respeito da nossa maneira correta de servir e de adorar ao nosso Deus. Ele começa dizendo assim: celebrai com júbilo todas as terras. Ou seja, quando eu e você nos achegamos à presença de Deus, não é para chegarmos de maneira fria, desinteressada, desanimada, ao contrário. Nós temos que chegar com brados de vitória, com gritos de alegria, com celebração de júbilo, porque o Senhor merece da sua parte e da minha parte toda a honra, toda a glória e todo louvor. E devemos fazer isso sempre em nome de Jesus. Agora, olha o que ele diz na segunda parte do versículo: servir ao Senhor com alegria. Amados, eu costumo dizer de uma maneira genérica que quem não nasceu para servir não serve para viver, porque amar a Cristo, adorar o Senhor, é servir na sua causa, no seu reino, na sua igreja, aonde você, na sua família, onde você se encontra, no seu trabalho. E é servir, meus amados, com alegria, com entusiasmo, com brado de vitória. Amados, agora, servir a Deus é muito fácil, porque Deus está no céu e você está aqui na terra. Porém, quando a palavra se refere a servir a Deus com alegria, eu o faço quando estou servindo ao meu semelhante, aos meus irmãos, aos meus amigos, aos meus colegas. Então, servir a Deus eu o faço quando eu estou fazendo através das pessoas as quais Deus ama. Então, meus amados, servir ao próximo, você está servindo a Deus, porque Deus não precisa de você e de mim para nada, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Porém, quando eu e você nos dispomos alegremente, livremente, entusiasticamente a servir ao nosso semelhante, não é ao homem que você está servindo, é a Deus. E a recompensa, a bênção, o galardão não vem dos homens, os homens não têm nada para nos dar. Mas essa recompensa, esse galardão vem do Senhor, porque é Ele
aquele que galardoa aqueles que o buscam. Então veja, ainda o Salmo 100, no versículo 2, diz assim: apresentai-vos diante dele com cânticos. Amado, você não pode chegar na igreja na hora do louvor com aquela cara amarrada, com os braços cruzados, com seu pensamento longe. Deus não aceita esse tipo de adoração. Nós temos que nos apresentar diante de Deus, na sua casa, no templo, na igreja, com cânticos de alegria, com júbilo, celebração, dando saltos de alegria e pulo de louvor. Por quê? Porque você tem que saber que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e o rebanho do seu pastoreio. Então, o fato de nós termos a consciência de que nós somos povo de Deus, criados por Deus, para servir a Deus, é que tem que dar toda essa nossa alegria pelo fato de sermos filhos de Deus. Se ser filho de Deus é algo que não te traz alegria, então você está entendendo tudo errado. Por quê? Porque o reino de Deus é paz, alegria e amor, e fé no Espírito Santo. Veja, entrai por suas portas, aqui está falando na entrada do templo, com ações de graça, com gratidão no coração, agradecendo a Deus pela saúde, pela vida, pela família, pelo trabalho, pela igreja, pelo pastor, agradecendo por tudo. E nos seus átrios, com hinos de louvor. Então, meus amados, a oportunidade que Deus nos concede de estar na sua casa durante os cultos de celebração é um momento oportuno para você expressar ao Senhor de maneira efusiva, de maneira real, a sua gratidão pela sua salvação, pela sua saúde, pela sua família, por tudo aquilo que Deus tem te dado. É motivo de dar honras, glórias e louvores e adoração ao nosso Deus, porque Ele é o único que é digno de receber louvores. Aí ele continua: entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus atos com hino de louvor. Rendei-lhe graça e bendizer o nome, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Olha que palavra profunda, olha que coisa maravilhosa. Eu devo amar a Deus, entrar nos seus atos com hino de alegria, com canto de louvor, porque o Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. Mesmo você sendo mal, mesmo eu sendo mal, Deus continua bom, porque isso faz parte da sua essência, do seu caráter. E mais, a sua misericórdia não dura só um dia, uma semana, um mês. A sua misericórdia dura para sempre. O que é a misericórdia de Deus? É Deus não levar em conta as nossas malignidades, os nossos pecados, os nossos erros. E apesar de, Ele continua nos amando, nos abençoando, mandando chuva para os nossos campos, mandando paz para a nossa terra e mandando provisão para as nossas famílias. E mais, e de geração em geração a sua fidelidade. Eu costumo dizer, meus amados, que Deus é fiel. Eu digo que Deus é bom, Ele é fiel, Ele me ama e Ele é todo poderoso. Então Deus não muda na sua essência, no seu caráter. Ele continua sendo misericordioso de geração em geração. Então, esse salmo nos eleva, nos exorta, nos ensina a maneira correta de amar o nosso Deus, porque Ele é digno de todo louvor. Vamos um exemplo aqui que o nosso próprio Jesus nos falou a respeito de servir, porque é muito bom, é muito gostoso você sentar e ser servido. Mas Jesus vai nos dar uma lição aqui nesse texto de Marcos 10, 42 a 45, que diz o seguinte: mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabei que os que são considerados governadores dos povos têm-no sobre o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Ou seja,
No mundo natural, o governador manda, os ministros mandam, toda a cúpula do governo manda. Mas, entre vós, mas no reino de Deus, a coisa é diferente. Olha só. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo de todos. Olha só que palavra maravilhosa. Olha bem. Mas entre vós, no meio do povo de Deus, no reino de Deus, não é assim, os maiorais comandam e faz o que acontece. Pelo contrário, quem quiser ser grande na igreja, no reino, na obra de Deus, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo de todos. Não foi à toa que Jesus, no dia da última ceia, ele tirou a sua túnica, cingiu-se de uma toalha e lavou os pés dos 12 apóstolos. E Pedrão, como sempre adiantado, falou, não, Senhor, os meus pés você não lava. Aí Jesus falou, tá bom, Pedro, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. E o Pedrão partiu para o outro extremo. Ah, não, Senhor, então lava não só os pés, mas a cabeça, os braços, tudo. Jesus falou, não, Pedro, vocês já estão lavados pela palavra, mas eu quero lavar os pés de vocês por um ato de humildade, coisa que no momento vocês não estão entendendo nada, mas lá na frente vocês vão entender este ato que eu fiz hoje de lavar os pés dos meus discípulos, porque eu preciso dar o exemplo. E assim como eu fiz, vocês também devem fazer. Olha só o que é que Jesus continua a dizer aqui para nós. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, meus amigos, se Jesus está dizendo que nem mesmo ele, o Filho de Deus, veio a essa terra aqui, ele tinha todo o direito de ser servido, porque ele merece. Ele é rei, ele é o autor da vida, ele é o autor da nossa salvação, ele é o provedor de todas as coisas, ele é o cara, como diria os cariocas aqui. Porém, ele veio acima de tudo, amados, para nos dar exemplo. Então ele disse, olha, o Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, se submetendo à humilhação da cruz, permitindo ser crucificado, para, através desse ato, restaurar os pecados da humanidade, reconciliar o homem pecador com Deus Santo e assim fazer a obra de redenção na cruz do Calvário. Então, meus amados, Jesus é o nosso exemplo maior. E lá em Filipenses 2,15 diz assim, tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Porque subsistindo na forma de Deus, não usou com usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, entregando-se à morte e morte de cruz. Ele obedeceu em tudo. Então, se eu e você somos cristãos verdadeiros, não nos resta outra alternativa a não ser seguir os passos do Mestre e realizar aqui entre os irmãos, entre as pessoas, as obras que ele realizou quando ele aqui esteve em forma humana, deixando-nos exemplo para que nós seguíssemos os seus passos. Então, meus amados, temos que ter no nosso coração essa humildade de lavar os pés uns dos outros, de servir uns aos outros, de abençoar a todos, independentemente de qualquer situação. Então, Jesus sempre será o nosso referencial, e disso eu e você não podemos abrir mão. Jesus, também em Mateus 6,24, Jesus nos traz um outro exemplo espetacular. Eu gosto muito desse versículo que diz assim, ninguém pode servir a dois senhores,
porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Uma outra tradução diz, não podemos servir a Deus e a Mamon. Mamon é um demônio poderosíssimo, ele é considerado o pai das riquezas impuras, porque tem as riquezas verdadeiras que é do nosso Deus. Mas existe uma riqueza maligna que o diabo usa para seduzir os homens, para intentar contra os filhos de Deus, e nós temos que cuidar com isso. O dinheiro é uma bênção, mas eu e você não podemos ser escravos do dinheiro. Nós não podemos amar ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, nós precisamos escolher a quem queremos servir, se a Deus ou se as riquezas. Eu prefiro honrar a Deus, servir a Deus, porque Deus vai me levar para a pátria celestial. E o Mamon, o máximo que ele vai conseguir é levar você para o inferno. Então, cuidado com quem você está servindo. Tem muita gente que acha que a prosperidade a qualquer custo é um sinal de que Deus está abençoando. Pelo contrário, Deus abençoa aqueles que lhe obedecem. Então, se você quer ser rico, seja rico da graça de Deus, rico do amor de Deus, rico da bondade do Senhor, porque o vil metal conduz muitos dos homens à perdição. O amor, Jesus diz ali em 2 Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça do dinheiro, muitos se desviaram da fé, atormentando-se com muitas dores. Então, meu amado, não corra atrás daquilo que é fácil. A Bíblia diz que tendo o que comer e com o que nos vestir, estejamos contentes. E o Senhor ainda diz lá em Mateus 6,33, buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas que o Pai sabe que você precisa, vos serão acrescentadas. Não precisa correr atrás das outras coisas. Vamos correr atrás de Deus, porque você estando com Ele, Ele sabe que você precisa. Ele vai suprir tudo aquilo que você tem necessidade. É muito interessante que quando Josué chegou de frente do Rio Jordão, que ele ia atravessar o rio e adentrar na terra de Canaã, a terra prometida, Josué resolveu fazer um concerto com o povo. Ele fez uma reunião e chamou as pessoas à responsabilidade. Esse texto nos diz assim, passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, ferezeus, cananeus, heteus, gigazeus, hebeus, jebuseus, porém, os entreguei nas vossas mãos. Jesus já sabia o que ia acontecer lá na frente. Então ele já decretou aqui, muita gente quer destruir Israel. Ninguém vai destruir Israel, porque Israel é a menina dos olhos de Deus. Ele resolveu ter essa nação como sua e resolveu protegê-los, porque eles serão um referencial no planeta para todas as nações, para todas as pessoas. Então, ele já sabia que esses inimigos que estavam na terra iam atacar Israel quando estivesse chegando na terra de Canaã. Mas ele disse, eu já os entreguei nas vossas mãos, ou seja, vocês vão pelejar, mas a vitória já está garantida em nome de Jesus. Então ele diz, ó, enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus. E isso não com a sua espada, nem com o teu arco. Olha que coisa. Então, Deus peleja, meu amado, por você. E Deus não mudou. Esse Deus que lá no passado
interviu e livrou o seu povo, enviando vespas enormes para afugentar o povo da terra de Canaã e destruiu aqueles inimigos, é o mesmo Deus de hoje, que te ama, que me ama e que está pronto a defender a nossa causa. Não se desespere, não transgrida, não negocie, não facilite, não passe para o lado adversário, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Então, olha só, ainda continuando aqui a narrativa de Josué 24, ele diz assim: dei-vos a terra em que não trabalhastes, olha só, e a cidade que não edificastes, e habitais nela. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitais fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates do Egito, e servi ao Senhor. Olha só. Porém, eu gosto de Deus porque ele não nos impõe nada. Ele dá sugestões. Ele dá poder de escolha. Ele nos dá opções. Ele diz: eu quero que vocês, depois que tomarem tudo isso, vão habitar em cidade que não construíram, vão comer das vinhas que não plantaram, vão ter uma vida maravilhosa que eu vou prover para vocês, mas eu quero que vocês me sirvam com integridade e com sinceridade. Agora, olha que coisa extraordinária. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses aos quais serviram vossos pais, que estiveram da além do Eufrates, ou se aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Eu gosto dessa palavra. Disse Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Infelizmente, esse povo que prometeu ser fiel a Deus, servir com integridade, não cumpriu a palavra, não obedeceu. Isso é para nossa tristeza. Por isso que ainda hoje as pessoas vão, fazem promessa para Deus, fazem voto, aos quais não cumprem. A Bíblia diz que ao entrar na casa do Senhor, guarda o teu pé e não ofereça voto de tolo. Não prometa o que você não pode cumprir. É melhor que você não prometa nada, porque Deus não toma por inocente aquele que promete e não cumpre. Então, meus amados, você e eu precisamos pensar 2, 3, 4, 5 vezes antes de nos comprometer com a nossa palavra em relação às coisas do reino. Porque você promete e não cumpre, aí você está numa situação muito, muito difícil. Então, é melhor que você não vote nada. O Josué foi muito claro. Hoje, eu quero que vocês escolham a quem você quer servir. Se aos deuses que serviram os vossos pais lá além do Eufrates, ou se aos deuses dos amorreus, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E Josué, meus amados, cumpriu essa palavra. Ele e a sua casa serviram a Deus todos os dias da sua vida. Porém, aquele povo que lá com ele estava, que respondeu: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos outros deuses, não cumpriu com a palavra. Isso é tão desagradável, isso é tão triste, né? Deus quer chamar você e eu para perto de você. Mas quando Moisés visitou lá no Monte Sinai, quando Deus desceu para conversar com o povo, com grandes alaridos, brados e relâmpagos, trovões, o povo tremeu nas bases e disse: Moisés, nós não queremos ouvir a Deus. Você vai, ouça o que Deus quer que a gente faça, volte, traga a notícia e nós vamos cumprir. Mais uma vez,
não cumpriram. Amado, Deus não quer falar a você e a mim através de Moisés, através dos profetas, através de pastor, através de apóstolo. Não. Desde aquela época até hoje, Deus deseja nos falar pessoalmente. Deus deseja ter relacionamento conosco, intimidade, compartilhamento de ideias, de coisas e propósitos. Então, não tenha medo de Deus. Você precisa ter o temor do Senhor. O temor a Deus é ter reverência, é saber que Deus lhe ama muito. Porém, se você cair em transgressão, Deus vai lhe disciplinar tranquilamente. Não é porque você é filho que você vai ficar isento da disciplina. Porém, Deus não deseja nos disciplinar. Ele quer apenas que eu e você obedeçamos a sua palavra, ao seu Espírito Santo, às nossas autoridades, para que eles possam nos abençoar de maneira tremenda. Eu gosto muito desse versículo aqui, e com ele eu vou terminar a nossa meditação. Ele é muito forte, amado. Eu quero que você, se não gravou nada daquilo que eu falei até agora, você se ligue nessa palavra que eu vou ler. Deuteronômio 28, 47 e 48 diz assim: Porquanto não servistes ao Senhor, teu Deus, com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo, assim, com fome, com sede, com nudez, com falta de tudo, servirás ao inimigo que o Senhor enviará contra ti. Sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te haja destruído. Amado, não temos alternativa. Ou nós determinamos em servir a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alegria, com todas as lutas, com todas as dificuldades, ou você vai estar servindo a Satanás, com fome, com sede, com nudez, com falta de tudo, e ele vai botar um jugo, uma canga no nosso pescoço, até que nos tenha destruído. É sério. Então, servir a Deus não é pura e simplesmente uma opção, é um mandamento. E Deus merece, amado, ser servido, porque Ele é Deus. Eu não sou, você não é. Então, hoje, você vai escolher a quem você vai servir. Eu, desde que me tornei um cristão, tomei a firme decisão de servir a Deus e ao meu próximo, porque a maneira que Deus é servido não é pelas minhas mãos, é servindo ao meu semelhante, é servindo aos irmãos, servindo na igreja, servindo no reino, evangelizando, participando de reunião de célula, de culto, de vigília, celebrações. Então, nós precisamos decidir em nosso coração em servir ao nosso Deus. É tão bom, meu amado, servir. Eu sempre digo, se você não vive para servir, desculpe, você não serve para viver. Vamos ter uma palavra de oração. Obrigado, Senhor, por essa palavra tão tremenda a respeito de servir a Deus. Obrigado, Deus, porque nessa ministração o Senhor me dá a oportunidade de servir aos meus irmãos, comunicando essas verdades profundas e tremendas do Evangelho. E eu peço, Pai, que naquilo que eu não fui capaz de ser claro, de ser objetivo, ensinando a Tua palavra, que o Espírito Santo de Deus, que habita no nosso coração, complete a obra, Senhor, trazendo aos irmãos a convicção, o desejo, a vontade de servir a um Deus vivo, todo-poderoso, que merece toda a honra, toda a glória, todo louvor, que foi o Deus que criou os céus e a terra e tudo que neles há. Ajuda-me, Senhor, a continuar com essa disposição no meu coração de servir a Ti a cada dia da minha vida, e também que os nossos internautas que nos assistem nesse momento possam também ter essa mesma disposição de amar, de abençoar, de adorar, de servir a Deus, principalmente, amados, servindo uns aos outros, ajudando uns aos outros, porque é dessa forma que Deus se sente servido quando estamos servindo uns aos outros. Pai, a Ti eu te dou nesse momento toda a honra,
toda a glória e todo louvor. E peço que o Senhor abençoe cada um dos nossos internautas, em nome de Jesus. Amém.